Fala, Caneta Preta! Aqui é o professor Evandro Dalla Vecchia. Vamos começar com conteúdo de organização de computadores, com um pouquinho de arquiteturas clássicas, aquelas famosas von Neumann e Harvard, hardware e software, um pouquinho ali só para mostrar a interface disso tudo. Aqui está os meus contatos, o perito Evandro no Instagram e Canetas Pretas, que é o nosso canetas.pretas, que é o nosso Instagram dos professores de TI do Estratégia Concursos. Então, nesse início, tá, de conteúdo, a gente vai ver os conceitos básicos mesmos. Tá? A ideia é não entrar muito a fundo em o que é CPU ou até mesmo barramento, etc., porque a gente vai ter aulas mais específicas de cada tópico. Tá? Então a ideia é entrar nos conceitos básicos e depois trazer as questões desses assuntos. Então vamos lá. Primeiro, o que é um computador digital? Parece uma bobagem, né? Todo mundo sabe que é um computador. Mas vamos lá, é uma máquina que pode resolver problemas. Fato. Foi feito para isso. Antigamente pensava muito em calculadora, algo mais simples, mas a gente evoluiu e tem muito mais coisas hoje. O que computador digital faz? Executa instruções básicas, linguagem de máquina. Quando a gente fala em linguagem de máquina, a primeira coisa que a gente já lembra é a linguagem assembly. Na verdade, a linguagem de máquina é mais abaixo que isso. A assembly ainda é traduzido ou ela representa zeros e uns. A linguagem de máquina é zeros e uns. Então, lá quem implementa um processador, eles definem quais são as instruções e a sequência 0011 alguma coisa é a instrução add ou sub, etc. E depois tem a linguagem assembly que vai mais acima, mas não vamos antecipar ainda. Então essa é a ideia. Alguns exemplos: somar dois valores, tá? A instrução add, verificar se o número é zero, como se fosse lá um if igual a zero, só que em assembly ou em linguagem de máquina mais abaixo, entre outras coisas. Outro conceito interessante que deu para buscar assim das questões e também da literatura, porque como que eu monto esse material aqui? Eu pego várias questões e vejo que é cobrado, vou anotando e monto o material em cima. A ideia é tornar o material mais objetivo, direto ao ponto. O concurseiro não tem que entrar no detalhe. Quem entra no detalhe é o mestrando, lá o doutorando, quem quer ir além e aprender a fundo os conceitos. O concurseiro ele tem que acertar a questão, não precisa saber de tudo. O que eu trouxe lá? Sequência de instruções para realizar uma determinada tarefa é o quê? É o programa, o famoso software. Tá? O algoritmo, lá a gente quer resolver algum problema, tem uma sequência de passos finito lá para resolver algum problema. E isso é um programa, tá? Ou um software. Alguns conceitos interessantes aqui também. Essa figurinha resume bastante, tá, esses conceitos iniciais. Nós temos lá em cima o usuário, então um bonequinho aqui. Ele não entende de zeros e uns, não entende de linguagem de máquina, não entende nada disso. Ele entende lá em clicar com o mousezinho, usar o teclado, esse tipo de coisa. E com isso, ele vai utilizar, softwares. Nos softwares nós temos o quê? Nós temos lá Word, Excel, nós temos lá calculadora, por exemplo, jogos e por aí vai, né? São coisas fáceis de utilizar, tá? O software, ele não consegue falar diretamente lá com o processador, diretamente com o hardware. Ele tem que falar com alguém abaixo dele. E esse alguém é o famoso SO, Sistema Operacional. Vamos utilizar aqui os mais conhecidos, o Windows, Linux. Pode utilizar iOS, Android, etc. Mas o fato é, alguém conversa lá com o bendito hardware, alguém conversa com zeros e uns, ou algo um pouquinho acima disso, e fala e conversa lá com os dispositivos de entrada e saída, com cartões de memória, outros dispositivos de hardware, faz tudo isso lá que o usuário não consegue e passa para um software mais acima, que foi programado por quem? Por um programador. Então, o programador lá que fez o Word, Excel, calculadora, jogos, que rodam num sistema operacional, seja para Windows, Linux. Agora a gente tem Java, que é multiplataforma, mas não vem ao caso aqui. E esse sistema operacional, sim, fala com o hardware, que está lá embaixo. Tá? O hardware, vamos colocar aqui, é um tipo de CPU, alguns tipos de memória RAM, memória secundária,
e por aí vai. Tá? Então isso aqui resume bastante todo o passo a passo, desde o usuário até chegar no hardware. Um computador genérico, um outro conceito que eu busquei aí na literatura, ele deve possuir pelo menos as 4 unidades abaixo. Primeiro, processamento de dados. Quando a gente fala em processamento de dados, a gente já pensa em quem? Processador. E quando eu falo em processador, é muito comum a gente chamar isso aqui de quê? De CPU. A Central Processing Unit, uma unidade de processamento central. Tá? Muita gente chama de gabinete de computador como se fosse CPU. Não, CPU é o processador. Tá? E nas questões de concurso não tem essa confusão. Tá? Não fala CPU como gabinete de computador, é processador. Processadores da Intel, AMD ou qualquer outro fabricante. Esses dois são os mais conhecidos, mas existem outros tantos. Tá? Outra coisa importante, quando a gente fala lá em arquiteturas RISC e CISC, mais para frente, que não é o assunto da aula de agora, tá? Mas eu vou colocar aqui, ó. Então, processador, quando eu falo lá em RISC ou CISC, não vem ao caso explicar o que é agora. Agora a gente está lidando com as arquiteturas clássicas do computador em si, não do processador. Tá? Bem diferente. Então, processamento, CPU, processador. Armazenamento de dados. Aí nós temos o quê? Memória volátil e não volátil. Vou botar aqui memória volátil ou memória não volátil. Memória volátil é aquela que, se eu desligar o computador, eu perco os dados. Mais comum, memória RAM. Memória RAM. Não volátil, memória secundária. Mais conhecido aí HD, mas obviamente que não é o único exemplo. Quando eu falo em transferência dos dados a serem processados, de alguma forma eu tenho que fazer esses dados serem transferidos entre a CPU, entre os dispositivos de armazenamento, ou a memória RAM, e eu tenho que fazer essa comunicação toda. Tá? Quando a gente fala em transferência dos dados, a gente fala em barramento. Um barramento bastante conhecido aí é o USB, mas tem os barramentos internos e externos da CPU. Tá? A gente não vai entrar no mérito agora, por enquanto é só teoria, aquela introdução. Né? E de alguma forma tem que ter um controle desses dados todos. Tá? Quem vai ser transmitido para onde? Tá? Vai usar os barramentos, né, como se fossem as vias, botar, sei lá, as estradas, as ruas, vou botar estradas aqui. De alguma forma tem que trafegar entre eles. Né? Eu tenho aqui a CPU, tem algum tipo de memória aqui em cima, tem um dispositivo de entrada e saída, e aí eu tenho que fazer eles conversarem de alguma forma. Tá? E esses risquinhos aqui são os barramentos. De alguma forma eu tenho que transferir isso. De quantos bits? Não interessa agora, mas eu tenho que transmitir isso, certo? E esse controle de dados a gente vai ver mais para frente que quem faz isso é a CPU. Tá? Que tipo de informação eu vou escrever na memória, vou ler da memória, vou gravar no disco, vou ler do disco. Tem que ter um controle, senão vira uma bagunça, certo? Então, tudo isso aqui é os conceitos iniciais, né, da computação. Aqui uma figura melhor do que aquilo que eu faço. Então, nós temos aqui CPU. Ainda eu posso aumentar um pouco essa CPU para a gente se familiarizar com o que tem dentro dela. Vou botar uns quadradinhos aqui. Tá, vou botar um quadradinho, vou chamar de ULA, que é a unidade lógica e aritmética. O nome já fala lógica e aritmética, eu consigo fazer cálculos, é a unidade que calcula as coisas, ou faz alguns testes lógicos, ou, entre outros, operadores lógicos. Nesse outro quadradinho aqui, eu posso chamar de UC, é a minha unidade de controle. Olha, controle. Voltando no slide anterior, lá eu falo em controle dos dados. Alguém tem que controlar esses dados. E dentro da minha CPU, na minha unidade central de processamento do meu processador, eu tenho aquele quadradinho que faz os cálculos e as operações lógicas e tem aquele quadradinho que controla o negócio todo, tá? A minha UC. Também tem um monte de quadradinhos aqui, vou fazer algo menor, que eu tenho que ter uma memória interna do processador para ele lidar com um monte de informações. Ele vai adicionar coisas, ou diminuir, ou multiplicar, ou vai verificar um E, um ou, alguma coisa assim, entre operadores, operandos, e vai ter um resultado, enfim, tem que ter alguma memória mais rápida do que a memória principal, a memória RAM. Então, aqui nós temos um conjunto de registradores.
Tranquilo? Bora lá. Barramentos. Barramentos já comentamos, que são, aqui está melhor, que tem um monte de linhas, porque no meu desenho anterior só tinha uma linha, quer dizer, eu estou transmitindo um bit por vez. Não, aqui estou transmitindo vários bits por vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, digamos que eu tenho um barramento de 8 bits. Poderia ser 16, 32, 64, enfim. Então, eu estou transmitindo ao mesmo tempo vários bits entre o processador e a memória principal, vamos chamar de memória RAM, e também entre essa memória ou essa CPU com os controladores. Tá? E esses controladores são ligados a dispositivos de entrada e saída. Eu posso colocar aqui um HD, eu posso botar um drive de DVD, ou impressora e por aí vai, porque é dispositivo de entrada e saída aqui. Tá? Controladores, eu tenho um controlador ali do meu HD, que tem um buffer, e nesse buffer aí eu recebi vários dados para gravação, ou recebi dele dados que foram lidos, então tem um certo controlador que chega antes aqui do meu dispositivo de entrada e saída. Basicamente é isso. Tranquilo? Então vamos embora. Quando eu falo em processamento por si só, nós temos que a unidade central de processamento, também a gente encontra, algumas bancas colocam o CP, mas o mais comum é em inglês, CPU, Central Processing Unit, mas tanto faz. Ela é encarregada do quê? Primeiro, ela busca as instruções e dados da memória. Tá? Quando falo memória, dados e instruções da memória RAM. Eu não consigo buscar diretamente instruções do HD. Claro, eu posso carregar do HD para a memória RAM, agora eu quero executar, tem que estar na memória RAM, memória principal, certo? Então a CPU busca as instruções dessa memória RAM, depois executa as instruções, tem uma sequência, tá? E geralmente elas estão em ordem, ou quando não estão, a CPU sabe como buscar a instrução correta. Existem registradores para isso, a gente vai ver numa aula mais específica sobre isso. E armazena os valores resultantes na memória. Tá? Pode ter ali os resultados intermediários nos próprios registradores? Claro que sim, mas em algum momento faz alguns cálculos, tem que escrever na memória. Porque ele no registrador não é acessível lá para o programa. Agora foi para a memória, porque na memória lá tem uma variável, o programador definiu a variável total. Total igual a A mais B. De alguma forma, isso vai ser calculado lá na CPU, pode ser armazenado lá no registrador na CPU, ou pode ser diretamente registrado na memória. Mas se for no registrador da CPU, em algum momento vai ter que ter uma instrução que diga, olha, armazena lá na posição, sei lá, na posição 8550 da memória RAM, armazena nessa posição, na variável que é correspondente à variável total, o valor dessa soma, que foi lá 8 mais 5, por exemplo. Tá? Aqui já estou viajando um pouco nessa parte mais baixo nível, digamos assim, mas é bom para a gente se familiarizando aos poucos. Aqui, um conceito quase igual ao slide anterior, mas tem alguma coisa diferente. Olha lá. A CPU é responsável pelo processamento, o nome já fala, né? CPU, processador. E também a execução de programas armazenados na memória principal. Tá? De novo, memória principal, memória RAM. Não tem como processar alguma coisa que está no HD. Primeiro carrego na memória RAM e depois é possível executar as instruções. Porque a gente pensa assim, ó, eu implementei um programa em Java, em Visual Basic, COBOL, vou entregar a idade aqui em Clipper, sei lá, em C. Isso foi compilado ou vai ser interpretado, depende da situação, é Basic que é interpretado, enfim. Mas em algum momento eu tenho que carregar isso na memória. Se é o executável, na linha de comando lá, ou clico 2 vezes, foi para a memória. A partir daí é feita lá a execução do CPU, tá? do processador. Então, e quando vai para a memória RAM, são instruções de máquina. Então, sei lá, tem uma instrução de máquina assim.
aí embaixo tem outra. Se a gente fosse utilizar assembly, seria add, sub ou alguma outra coisa assim. Mas tem essas instruções. E tem um certo controle para dizer, olha, executa essa, depois executa essa. Por algum motivo tem um desvio lá, que, opa, a próxima não é a terceira aqui da que eu coloquei. A próxima é a que está na posição de memória logo abaixo. Então, daqui pula para cá, algo assim. É assim que funciona. Então, busca essas instruções, buscou essa primeira, examina essa instrução para ver se está tudo ok, não tem algum problema, e executa. Tá? Buscou essa primeira aqui, está tudo ok, executa. Tem alguma forma de controle para saber qual é a próxima instrução, que é a de que está embaixo, ok, busca, examina e executa. Ah, está tudo ok. Agora eu vou executar a próxima, aí verifica lá que a próxima não é a que está no endereço de memória logo abaixo, está no seguinte. Então, busca essa, examina e executa. E assim vai. É assim que funciona o processamento. Armazenamento, como funciona? Primeiro, aqui um conceito bem básico, a memória armazena os dados. Tá? Aí nós temos a memória principal, que é volátil. A gente, quando fala memória principal, simplesmente, a gente não cita a memória cache, né? Ou até a próprio registrador poderia configurar a memória principal, mas assim, quando a gente fala puramente memória principal, a gente já associa com memória RAM. Tá? Memória secundária. O nome já fala, ela não é principal. Principal é volátil, é aquela que executa, aquilo que a CPU consegue executar as instruções, buscar os dados que estão na memória. Já a secundária não, é aquela que eu quero gravar de uma forma mais definitiva, entre aspas. Definitiva não quer dizer que é para toda a vida, né? Porque existe o tempo útil das coisas, né? O tempo de vida útil do HD, de um CD, o falecido disquete ou qualquer outra coisa. Então, secundária é aquilo que eu consigo armazenar. Então, não é volátil. Aí o exemplo mais clássico, HD. Aí tem as tecnologias lá que utilizam a memória flash, como SSD, ou pendrive. Aí tem as mídias óticas lá, como CD, DVD, Blu-ray, etc. Né? Então essas, na verdade, essa memória secundária, geralmente fala em HD e SSD, ou pendrive, etc. CD e DVD pode ser chamado de secundária ou até mesmo terciária, tá? Mas eu não vejo há muito tempo bancas cobrando nesse nível de detalhe. Mas se tiver, até dá para ir por esse lado, tá? Mas enfim, eu consigo armazenar de forma definitiva, entre aspas, as informações. E é importante o conceito de hierarquia de memória. Tá? Nós vamos ver aula específica sobre isso, mas antecipando, tem uma certa hierarquia. E a gente vai ver aquelas que ficam mais embaixo armazenam mais dados e ela é mais lenta. E aqui em cima, menos dados. Posso botar menos lenta ou mais rápida, né? Mais rápida. Então lá em cima a gente pode citar os próprios registradores da CPU, que é a mais rápida possível, que ela está dentro da CPU, ela está grudadinha na ULA e na UC. Então vai ser mais rápido. Depois memória cache, L1, L2, L3, memória RAM. Depois tem a memória secundária, o SSD é mais rápido que o HD, e por aí vai. E notem que lá em cima tem menos dados, é mais rápida e é mais cara. Vou botar mais grana, vou botar um cifrãozinho aqui. E quanto mais lento, tudo que é mais lento é pior, é mais barato. Então vou botar aqui menos grana, ou mais barato. Tá? Aí a gente muitas vezes quer comprar algum computador, faz um meio termo. Né? Não pode ser muito caro, mas também não pode ser muito lento. Então procura algo mais intermediário. Ou quem tem dinheiro não se preocupa muito com isso. Mas a gente vai entrar mais no detalhe da hierarquia de memória, que tem muitas questões de concurso. Mas só para ter uma ideia de como funciona aqui. Barramento. Então, barramento é um sistema de interconexão.
tá? A palavra-chave interconexão, que interliga os diversos componentes do computador. Então nós temos aqui um processador, nosso processador, que obviamente faz o processamento. Memória principal, vou chamar de memória RAM. Entrada e saída, aí tem um monte de coisa. Vou colocar impressora, teclado, mouse, monitor, aqui impressora. E por aí vai. Então, esses barramentos, eles transferem instruções ou dados. Tá? Notem que aqui nós temos, vou botar direto aqui, ó. Aqui nós temos um barramento de dados, um de endereço e um de controle. O barramento de dados, ele transfere instruções bidirecional, tá? Vou botar aqui, tá, assim, bidirecional, que nós temos aqui leitura e escrita. A leitura ou gravação, read-write. O barramento de endereço, nós temos aqui, ele representa o endereço de instrução ou um dado. Tá? Então, no primeiro nós temos instrução ou dado. No de endereço, ele representa o endereço de uma instrução ou de um dado. Então, ele representa o quê? Um endereço, né? O nome já fala, representa o endereço de instrução ou dado. E esse aqui, ele é unidirecional. Tá aqui, unidirecional. E o que é interessante deixa eu botar aqui. O endereço, é interessante que ele limita o endereçamento da memória principal. Porque se no barramento de endereço eu tenho 32 bits, quanto de memória eu posso endereçar? Isso é questão clássica até de concurso, né? Então pense o seguinte, 32 bits aqui no endereço. Tem 32 fiozinhos, né? Digamos assim. Se eu pegar 2 na 32, porque bit 0 ou 1. Tá? Dois valores possíveis. 2 na 32 vai me dar 4 milhões e pouco, né? Vai dar 4 gigabytes. Tá? Então, se eu tenho lá um barramento de endereço de um computador lá que ele só tem 32 bits, eu só consigo endereçar 4 GB de memória. Claro que tem algumas formas de tentar usar para 8 GB ou mais, mas assim, digamos o clássico, sem nenhuma extensão, seria isso. O que mais que nós temos aqui? O de controle, ele habilita ou desabilita a leitura e escrita dos dados. Então, o nome já fala controle, né? Ele vai botar aqui on/off. Habilita ou desliga a leitura ou escrita dos dados, da memória principal, dispositivo de entrada e saída, etc. Certo? Então aqui na figura a gente pode ver que o controle, partindo aqui da CPU, né, vai dizer, olha, eu quero ler dados da memória RAM, quero escrever dados lá em algum HD ou um outro dispositivo também. Eu quero ler, quero gravar. Quem controla isso tudo? A unidade de controle lá da CPU. Certo? Então, um bom resumo é isso aqui. Tá? Nos dados. Quando eu falo dados, não pensem só em o dado em si, porque uma instrução, o barramento é de dados, mas é de dados barra instruções, né? Porque, digamos lá, uma instrução adiciona, sei lá, x e um valor lá, 7b. Então, eu tenho dados, tá? Tem algum dado que está armazenado no registrador, tem um dado bruto aqui em hexadecimal e tem uma instrução. E a CPU vai ter que buscar essas informações para a memória RAM. Então, ele tem que falar aqui com a memória RAM, tá? Então, tem esse barramento de dados e instruções. Só que esses dados e instruções estão lá no endereço, sei lá, 4000. Está no endereço 4000. Então, aqui no barramento de endereço,
é que vai ser transmitido, olha, pega lá do endereço 4000. Aí pega lá, o ED AX7B, por exemplo. Tá? E o controle é para dizer o seguinte, olha, é para ler, é para escrever, tá ligado, tá desligado, são informações, desculpa, são informações relativas ao controle em si. Vamos para a próxima. Outra questão interessante é a organização versus a arquitetura de computadores. O que é um, o que é o outro? Bom, primeiro, as pessoas querem fazer alguma coisa, né? Querem implementar algum jogo, alguma coisa assim. Os computadores, eles só podem fazer outra coisa, botei aqui Y. Então, o que a gente pode fazer? Então, existem as máquinas virtuais, tá, em diferentes níveis. Tem aquela ideia, tem o hardware lá embaixo, que só entende zeros ou uns, e tem as máquinas multiníveis que vão ficando acima para poder desenvolver algumas tarefas que o ser humano entende. Desculpa. Então, qual a ideia de organização de computadores e arquitetura? Organização de computadores, eu lido com hardware. Botei entre aspas, tá? Eu gosto de falar o seguinte, organização de computadores, quando a gente tem aquela ideia de engenheiro e arquiteto. Vou botar aqui entre aspas, engenheiro. Aquela piada clássica de engenharia e arquitetura, que não é muito bem vista por alguns, né? Mas é uma piadinha. O engenheiro faz a parte da base, assim, de um prédio, por exemplo, faz uma base, ele não está preocupado com detalhes, com a beleza, com a estética, a parte mais assim, quer que funcione. Tá? E a arquitetura, o nome já fica mais fácil de lembrar, arquiteto. Então vou botar aqui, arquiteto. E a gente pode associar dessa forma, fica mais fácil. Então, o engenheiro é a parte mais bruta. Então, aqueles projetos de como um computador e suas interconexões vão funcionar, então, é um projeto de interconexões, como o chipzinho vai funcionar lá, qual é a tecnologia utilizada, qual a tecnologia da memória RAM vai ser utilizada. Tá usando silício, aí junta uma tecnologia nova lá, X, e aí vai ficar mais rápida, enfim. Então é coisa mais bruta, mais lá embaixo. Já a arquitetura não, é mais perto do programador. Então são os atributos do sistema, vou botar aqui atributos do sistema, que tem um impacto direto na execução lógica. Então, quando fala execução lógica, então pensem lá no programador, if, then, else, esse tipo de coisa, uma coisa mais alto nível. Tá? Ou então um conjunto de instruções, um conjunto de instruções, número de bits usado para representar dados. Então, assim, como representar, vou botar aqui, representar. Como representar dados. Então, isso é a coisa mais lá do programador que se interessa. Big Endian, Little Endian, aquelas coisas assim, que isso é preocupação mais alto nível. Então, para não se aprofundar muito nisso, eu trouxe só meio slide, né, organização / arquitetura. Pense em organização, engenheiro. Arquitetura de computadores, arquiteto. Então, engenheiro, mas lá embaixo, hardware, como tem lá os projetos de implementação de memória, esse tipo de coisa. E arquitetura, como os bits são representados, os tipos de dados, esse tipo de coisa, mais para o programador. Pensem assim. Aí fica mais fácil de matar questões de concurso. Agora, quando a gente fala em linguagens, níveis, máquinas virtuais, basicamente nós temos duas técnicas. Primeiro, executar um programa escrito numa linguagem, tá? Numa linguagem
de primeiro nível, nível 1, deve-se substituir cada instrução por uma sequência equivalente de instruções mais baixo nível. Tá? Então tem uma instrução, sei lá, estou chutando, um print. Opa, vou escrever em mais baixo nível. Ah, tem que escrever 3 equivalentes àquele print. Tá? Então, olha só, se eu estou substituindo uma instrução por uma sequência equivalente num nível mais baixo, então eu tenho aqui um print aqui, e vou baixar, vou escrever 3 instruções aqui embaixo, eu estou substituindo, estou fazendo o quê? Traduzindo. Estou traduzindo um print em 3 coisas, x, y e z lá, quaisquer instruções. Então eu estou traduzindo, isso aqui é uma tradução. Por quê? Porque é mais fácil eu como programador, colocar um print do que aquelas instruções lá que são mais difíceis para o ser humano, para a máquina é melhor. Então, baixei o nível, vou traduzindo, tá? Vou substituindo, traduzindo. E uma outra forma, quando eu falo aqui em níveis, né? Escrever um programa num nível 0, que considere os programas em nível 1 como dados de entrada e os execute. Uma instrução por vez, sem criar um programa novo em nível 0. Então, eu tenho lá várias instruções, não quero substituir por nada, e eu quero que execute um por um. Tá? Isso aqui é muito clássico na linguagem de programação BASIC, para quem já programou. Então, eu estou interpretando cada instrução, interpreto e já é executado. Então, essa diferença de tradução para interpretação. Tá? Então, tradução. Eu tenho lá vamos pensar em comando lá, e eu quero traduzir isso em algumas outras instruções de mais baixo nível. Por quê? Eu sou programador que não entendo de zeros e uns e quero traduzir isso mais para baixo. Então, isso, a gente tem uma tradução. Substitui e traduz. Agora, eu quero interpretar uma a uma e vai executando no momento que vai lendo, interpretando cada uma, é interpretação. Tá? Para isso aí já está legal, uma aula mais específica de compiladores, a gente vai entender mais isso. Mas isso aqui é importante na conceituação inicial. Subindo um pouco aqui no entendimento, nós temos aqui uma máquina multinível. Nesse caso, 5 níveis, nível 0 ao nível 4, que o último ficou como nível N. Então nós temos uma máquina virtual, com aquela ideia que a gente falou que tem a máquina real lá embaixo, e máquinas virtuais, uma em cima da outra. Então vamos de baixo para cima, até mais fácil. Máquina real, ó, M0, máquina 0, real, com uma linguagem 0, mesmo nível. Então, programas lá em L0 podem ser executados diretamente pelos circuitos eletrônicos. Né? Então, nós temos lá, eu vou representar com uma porta lógica qualquer aqui, E. Nós temos a porta lógica aqui, E. Tá? Então, programas em L0 podem ser executados diretamente pelos circuitos eletrônicos. O nível acima, tá? E para todos os outros, na verdade, os programas são interpretados numa máquina de nível inferior ou traduzidos para uma linguagem de nível inferior. Então, olha só, aquele negócio de traduzido que eu falei, se eu uso uma linguagem 1, vai ser traduzido para a linguagem 0. Se eu faço na linguagem 2, traduzido para a linguagem 1 e assim por diante. Porque eu estou traduzindo. Agora, voltando aqui, se eu quero interpretar, vai lendo uma a uma e vai sendo executado. Tá? Ó, programas são interpretados por fica até redundante, mas de propósito, são interpretados por um interpretador de máquina de nível inferior. Tá? Ou traduzidos para uma linguagem de nível inferior. Certo? Assim, traduz, compila. Né? Vamos já antecipando uns nomes. Já, se eu quero interpretar, vai executando na medida que vai lendo cada instrução. Então, aqui nós temos já alguns nomes aos bois. Né? Nós temos uma linguagem orientada a um problema. Uma linguagem do nosso dia a dia que os programadores costumam utilizar. E aí eu posso utilizar como tradução, ou seja, um compilador, usei um C lá da vida. Vou compilar isso para o nível mais baixo. Do nível 5 veio para o nível 4.
No nível 4, então nós temos lá o nível de linguagem assembly, que são aqueles mnemônicos, tá? Add, sub, uma linguagem mais perto da máquina, tá? E aí nós temos, para fazer a tradução do assembly, não confundam assembly com assembler. Assembly é linguagem. Se eu uso o assembler, eu quero traduzir o assembly para baixo, tá? Eu tenho daí o nível de máquina do sistema operacional, tá? O assembly eu traduzi para baixo, e aí tenho os zeros e uns. Então aqui eu tenho uma interpretação parcial, né, do sistema operacional, e para baixo disso eu tenho microprogramação e hardware, tá? Isso aqui não vejo cobrar em concurso, mas eu trouxe para cá, tá? Essa parte de baixo não é cobrada. A parte de cima, sim. Tá? Mas só para ter uma ideia geral de como funciona. Mas só para ter uma ideia geral, assim, aqui, ó, nível lógico digital, é o hardware bruto. É o hardware, já está escrito aqui, né? Então nós temos circuitos que executam os programas em linguagem de máquina, tá? Diretamente lá no circuito. Nível 1, nós temos aqui ULA, a unidade de lógica aritmética, mais os registradores. E no nível 2, aqui é o conjunto de instrução. Nível 2. Os fabricantes, eles têm um manual lá de referência à linguagem, tá? Então, porque o fabricante, Intel, AMD, etc., ele define quais são as suas instruções. Nem todos os fabricantes vão ter as mesmas instruções para processadores diferentes ou modelos diferentes. Então, notem que isso aqui é um modelo abstrato, né, que serve para todos e que cada um consegue implementar essas camadas. É um pouco viajante, eu sei, mas faz parte do show e às vezes é cobrado algo nesse sentido. Agora, arquiteturas clássicas, isso aqui sim é mais cobrado. De todo o assunto que a gente viu aqui agora, aquela parte mais inicial de processamento, memória, etc. E arquiteturas clássicas em si. Quando eu falo em clássicas, a gente está falando de computador. E não de processador. Processador, RISC e CISC. Às vezes tem confusão. Agora a gente está falando de arquiteturas clássicas do computador em si. Primeiro, funções básicas de um computador. Quais são? Processar, já vou falar que CPU processa, né, o nosso processador. Armazenar, memória, seja ela principal ou secundária. Transferir, vamos colocar para o barramento. E controlar, vamos jogar de novo para o processador aqui, para o CPU, que nós temos lá. Isso aqui é a arquitetura clássica, né? Mas o controlar geralmente é o processador que faz isso através de uma unidade de controle. Tranquilo? Então vamos lá. Então os componentes, acabei já antecipando. CPU, processador, memória. Vamos colocar aqui então melhor principal e a secundária. Tem a terciária, até tem, mas geralmente fica por aí. Entrada e saída, tá? Geralmente representado como E/S, ou input, output, I/O, que são aqueles dispositivos lá de teclado, um mouse, um HD, um HD de armazenamento, ok, mas tem uma entrada e saída, e outros tantos por aí. E barramento, ou o seu sinônimo, sistema de interconexão. Como interconectar tudo isso? Obviamente, a resposta está aqui em cima, eu tenho que ter um sistema de interconexão. Tá? Não tem Wi-Fi ali entre os dispositivos. De alguma forma tem que ter uns fiozinhos para interconectar tudo. Nós temos agora a arquitetura de von Neumann. Se chamar de von Neumann também não tem problema, mas o correto é von Neumann. Quais são as principais características do von Neumann? Primeiro, barramento único. Está bem destacado em vermelho, não precisa nem riscar mais. Barramento único. Tá? Ele é mais simples. Ele veio primeiro. Então, naquela época, um desenho lá de um barramento único estava legal. Memória única para dados e instruções. Se eu misturo dados e instruções na mesma memória, eu não consigo buscar um dado e uma instrução ao mesmo tempo. Tem que buscar ou um ou outro. Então, se eu quero buscar uma instrução add
que eu botei lá era AX alguma coisa, né? Sei lá, 80. Eu tenho que buscar a instrução, depois tenho que buscar o dado, etc. Um por um, eu não consigo buscar em paralelo. Por isso que von Neumann não parece tão bom, mas é o que nós temos aqui para o momento. Baixo custo, claro, tem um único barramento, tem menos componente, é mais barato. Desempenho é limitado, obviamente, tudo que é mais barato, não evoluiu tanto ainda, é mais limitado. Por quê? Porque tem um gargalo no barramento. Eu tenho uma instrução com dados, eu tenho que buscar a instrução depois do dado, então eu tenho mais ciclos aí de clock, né, mais tempo para executar isso, o desempenho é limitado, é pior. Então aqui está a figurinha de von Neumann. Então nós temos lá dispositivos de entrada e saída, sei lá, impressora, monitor, teclado e por aí vai. Memória única, olha só, de dados e instruções. Tá? Não tem uma separaçãozinha aqui, não. Eu posso ter aqui uma instrução, aqui tem um dado, aqui tem uma instrução, aqui embaixo tem um dado, aqui tem um dado, aqui tem um dado, enfim, é tudo junto. E aí, claro, são endereços de memória diferentes, e aí o processador que se vire lá para buscar, de acordo lá com um programa que está em execução, vai buscar o dado de um certo endereço, a instrução, dado, instrução e por aí vai. Então notem que nós temos aqui o processador com a nossa unidade de controle, unidade lógica aritmética, registradores aqui, tá? Barramento único. Não existe um barramento aqui direto da memória com o dispositivo. Claro que isso aqui são conceitos, é teoria, né? Na prática até pode ter o acesso direto à memória, mas não vem ao caso aqui. Tá? Então nota que da CPU eu consigo acessar a memória. Aqui fala memória de uma forma genérica, assim, eu poderia ter aqui atrelado então uma memória secundária, mas de uma forma assim mais simples, como a gente encontra na literatura, é assim, CPU, memória e dispositivos de entrada e saída. Tá? Então quem controla o dispositivo de entrada e saída através de um barramento e a memória aqui é a CPU. E quando eu falo barramento único, eu estou falando dessa parte aqui, ó, desse barramento aqui. Um conceito importante que às vezes a gente encontra em algumas questões é o conceito de palavra. Porque aí o processador ele lida com palavra de 8 bits, 16 bits, 32 bits, etc. E não com byte ou com bit, depende, é uma palavra. É um conjunto de bits, que pode ser 8 ou 16, pode ser de 1 byte ou de 2 bytes ou 16 bits, enfim. Mas o termo correto é palavra, que aqui a CPU vai lidar. Tá? Cada processador trabalha com esse grupo, vamos chamar de grupo de bits, que o processador lida. Quantos bits? Bom, daí depende de como foi a implementação daquela CPU. Tá? Então nota que eu estou falando da palavra em relação à CPU, mas a arquitetura de von Neumann é isso que engloba tudo. Memória, CPU, dispositivo de entrada e saída, barramento único. Único. Sabendo isso já está show de bola. Depois veio a arquitetura de Harvard. Se ela veio depois, tem que ser um pouquinho melhor. Então existem duas memórias independentes e normalmente barramentos independentes. Não precisa ser, mas normalmente sim. E tem questões que fica subentendido que sim, aí tu abstrai. Então tem a parte de dados e a parte de instruções separadas. Então é bem interessante. Aqui é só dados, dados, dados. E aqui somente instruções. Não mistura isso tudo. Então aquela mesma figurinha a gente ampliou para cá. Ali no conceito eu trouxe que normalmente barramentos independentes. Aqui na figurinha eu botei barramentos independentes. Só tem 2 barramentos, um de instruções e um de dados. Quer dizer que eu posso, em paralelo, buscar uma instrução e um dado? Posso, porque tem 2 barramentos, não vai dar conflito, não vai dar confusão.
e cada memóriazinha aqui com seu endereçamento independente, não vai dar conflito. Tá, e o resto é igual aqui, dispositivo de entrada e saída, a nossa CPU com unidade de controle, unidade de lógica aritmética e os registradores. Tá? Então, basicamente é isso, 2 barramentos. Tem questões que falam, múltiplos barramentos, vários barramentos. Não, 2 barramentos. Ou tem a memória de dados e a memória de instruções. E aí nem fala em barramento nenhum, certo. Tá? É por aí que funciona. Na prática, como funciona isso? Existem limitações das arquiteturas clássicas. Então, na prática, temos uma mistura das características delas. Então, a arquitetura desse computador aqui é A ou B, é von Neumann ou é Harvard. Não, pode ser a memória cache foi implementada com Harvard, o restante foi implementado com von Neumann. Então, é um mix. Na prática é isso. Mas, para a questão de concurso, tem que saber essa diferença básica de barramento ou memória única ou 2 memórias, uma para instrução e outra de dados, geralmente com barramento independentes. Então, na prática, nós temos aqui CPU com a nossa unidade de controle, unidade de lógica aritmética, registradores, memória, botar a memória principal aqui, memória RAM, impressora, teclado, outros dispositivos de entrada e saída no geral, um HD, etc. aqui. Tá? E eu posso ter, então, um barramento único aqui, poderia dizer von Neumann, e poderia ter dentro da CPU aqui uma cache nível 1, nível 2, e posso botar uma cache nível 3 aqui. E para acessar nível 3, poderia ter um barramento duplo, instrução e memória, ou somente na L1 ou na L2, separar memória e instrução. Então, vai ser um mix de Harvard com von Neumann. Tranquilo, pessoal? Então, agradeço a consideração, a paciência de todos. Fico disponível lá no fórum de dúvidas, sempre, e também através aqui do Perito Evandro, no Instagram, ou canetas.pretas, que é a equipe de TI do Estratégia. Muito obrigado e até mais!